Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem por aí? Boa semana, hein? Começando a semana, segunda-feira, aliás, uma semana muito importante para a política brasileira. Vamos ter muitas definições. No ar, o nosso Visão Geral de hoje. Hoje recebendo aqui o deputado estadual, Ângelo Perugini. Que prazer recebê-lo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Por favor, sente-se aí, deputado. Vamos conversar um bocadinho sobre as coisas do momento. Deputado Ângelo Perugini, muito ligado à Hortolândia e tal, mas não nasceu em Hortolândia não, né, deputado? Então, Alberto, uma boa tarde a todos que nos acompanham, uma grande satisfação, obrigado pelo convite de vir no seu programa. É sempre uma alegria poder estar falando com o povo dessa rede família que tem como um dos principais características cuidar da família, do ser humano. E nesse programa seu muito gostoso. Eu sou natural de Minas Gerais, sou mineiro. Sou de Jacutinga, do interior de Minas, bem na divisa aqui de Campinas, bem na divisa aqui do interior de São Paulo. Sou mineiro, e filho de pai ferreiro e tive uma vida bem simples no interior de Minas. Muito bem. Deputado, nós já estamos promovendo aqui, o deputado é deputado federal. A gente identificou ali como deputado federal, mas calma, ainda não, ele tem outros compromissos, outras coisas políticas para fazer até chegar à Câmara dos Deputados. O Ângelo Perugini, deputado estadual, que nos atende aqui com muito carinho. Tem aqui, ó, pequeno currículo, só para dizer que, conforme disse, é mineiro de Jacutinga, e Jacutinga, terra do bordado, né? Terra de tantas e tantas confecções maravilhosas, né? Não há quem na região não queira passar em Jacutinga para aproveitar as roupas que são feitas lá. Foi seminarista, é formado em filosofia, formado em teologia, foi professor na rede estadual de ensino, chegou em Hortolândia em 1981 e foi vereador quando Hortolândia ainda pertencia a Sumaré, isso, tá certo? Isso, vereador, 88 foi a eleição, 89 a 92. Tive um mandato de 4 anos, daí Hortolândia se emancipou. Quando Hortolândia se emancipou, eu fui candidato às primeiras eleições da cidade. Muito bem. Depois foi vice-prefeito, aí chegou a prefeito por duas gestões. Mas antes da gente falar da política, conta um pouquinho pra gente aí desse seu estudo, né? Você foi seminarista, fez teologia, mas que diferença depois, de repente, ser hoje um político? Olha, Alberto, eu sempre confesso para mim mesmo que é o seguinte, na minha vida sempre a política teve uma razão, teve um sentido, começou a partir da minha fé. Eu só entrei na política por causa da minha fé. E assim, eu fui para o seminário com 11 anos porque eu queria ser padre, queria realmente ser padre, estudei, fiz o seminário menor, depois fiz filosofia e teologia, e nessa época da minha fase de teologia, eu comecei a estudar muito a teologia da libertação, que é uma visão social, uma leitura do evangelho com lado social. E como que Cristo, como que Jesus se comportava, que ele tinha um olhar muito olhando para aqueles que mais precisam, para os mais pobres. E isso me chacoalhou, me motivou muito a eu entender a visão religiosa como um compromisso com os que mais precisam e tentar fazer da minha vida uma luta por justiça social. A gente, né, ouvindo isso, né, deputado, a gente pode até chegar à conclusão que Cristo foi um político politicamente correto, né? Exatamente. Se todos seguissem a mesma doutrina, a coisa seria bem diferente, né? Tanto que o mataram. Porque ele tinha compromisso, ele nunca se aliou à classe dominante, àqueles que sempre tiveram o controle do poder, e ele sempre tomou o partido dos mais fracos, da prostituta, ele defendeu os aleijados, ele escolheu as pessoas para conviver, os pescadores, as pessoas simples, os discriminados da sociedade. Então, essa leitura do Evangelho me fez eu tomar uma atitude mais, uma postura social. E eu fui morar no Nordeste, morei 2 anos em Crateús, no Ceará,
com esse, para entender melhor esse Crateús. lado. Crateús. Nada a ver com Crato. Não é Crato. Crato é mais ao norte do estado do Ceará, e Crateús é bem no sertão nordestino, já na divisa com o Piauí, uma das regiões mais pobres do interior do Nordeste. Hoje evoluiu muito, a região já mudou muito, mas em 1979, quando eu fui residir lá, existia ainda os bolsões de emergência, muita miséria, muita fome, pais de família trabalhando por 20, eu lembro que é equivalente talvez a ganhar R$20 por mês, para uma pessoa trabalhar durante 30 dias quebrando pedra. E eu fui morar com um padre chamado Padre Alfredinho, e aprendendo no meio daqueles pobres o que era o destino da minha vida. Eu não imaginava que eu ia vir para São Paulo. E quando é que foi? Como é que se deu a sua vinda para Hortolândia e quando foi? Eu entendo assim, na minha vida tudo acontece, eu entendo como uma mão de Deus. Passou um seminarista por lá e me convidou para passar um período que eu viria para cá, ele me convidou para ficar na casa dele, aqui em Hortolândia, então Sumaré. E eu vim para passar uma semana com ele, conhecendo as comunidades de base, a luta social que ele fazia, e eu entrei para a casa dele, comecei a ficar com ele aquela semana. Ele falou, fica mais uma semana. E a gente tinha alguns movimentos sociais de luta por ônibus, por água, que eu me entusiasmei. Eu comecei a ver que aquilo que nós fazíamos de luta lá no Nordeste estava menos avançado do que ele estava fazendo aqui. E eu aprendi muito rápido. Daí eu tocava violão, e a música entrou nessa onda também. Começamos a compor música e fazer um monte de coisa assim, e me misturei e gostei do povo da região. Era um povo também muito parecido com o do Nordeste, um povo muito humilde, simples. Eu me identifiquei muito e fui ficando, estou até hoje. Até hoje. Então até hoje deve tocar um pouquinho de violão, né? Adoro violão, a gente toca. Porque eu também gosto, né? Eu também toco, desde os meus 10 anos. Eu adoro tocar violão quando ninguém sabe nada de música, porque aí eles vão achar que eu toco muito bem. É o mesmo caso, meu. Mas ó, vou fazer algumas perguntas aqui, talvez elas não obedeçam uma ordem cronológica, mas só para a gente começar entendendo assim um pouco mais, né? Claro, o deputado é extremamente conhecido, sobretudo pelo trabalho que fez em Hortolândia, em 2 gestões, como prefeito, antes como vereador, desde o tempo que ainda Hortolândia estava em Sumaré, ainda não havia sido emancipada. Mas você que está nos acompanhando, se tiver alguma pergunta para fazer, quiser que a gente faça alguma pergunta, você pode mandar aqui o 999183131, que é o nosso WhatsApp, e também você pode curtir a nossa página no facebook.com/Visão Geral. O senhor foi muito atuante na luta aí da reforma agrária, né? Aliás, inclusive liderou em alguns momentos, né, o MST, as marchas do MST, sendo coordenador da Secretaria Estadual do MST. Como é que o senhor vê hoje o movimento MST? Então, primeiro é bom entender por que aconteceu isso, né? Não foi por acaso. Eu cheguei na cidade de Hortolândia, Sumaré, e lá grande parte dos migrantes do Paraná, do interior de São Paulo, eram de origem de agricultores. E esse pessoal estava desempregado. E nós começamos a juntar para fazer as reivindicações que a luta social da igreja nos obrigava, nos intimava a fazer. E a gente percebeu que não adiantava lutar por emprego. Esse pessoal não tinha formação por emprego. E nós juntamos as pessoas para lutar, para voltar para a terra. E dessa luta nós fizemos 5 ocupações. Começou a primeira em 1983, foram 5 ocupações no estado de São Paulo. A primeira nós fizemos uma ocupação de uma área em Araraquara, Fazenda Tamoio, que foi o grupo 1 de Sumaré, depois teve o grupo 2, o grupo 3, 4, 5, que para nós tinha um olhar, porque quando eu fiquei no Ceará, eu convivi com Alfredinho. Alfredinho tinha uma visão da luta social, usando da não violência, no estilo de Gandhi. Gandhi era um lutador que libertou a Índia sem dar um tiro. Mahatma Gandhi. Ele, sem dar um tiro, ele fez uma revolução. Então, eu estava com isso na minha cabeça. Diferente, muitas vezes, de certas lutas sociais que tem no Brasil, que instrumentalizam ainda o lado da violência, enfrentam as pessoas com um pouquinho de violência. Gandhi era um ativista social que lutava, mas ele não destruía, a visão dele é de não destruir o seu adversário. Entendi. Você
convence o adversário a entender o seu pensamento e você respeita seu adversário. É como se fosse um conflito de ideias, no entanto, não um confronto de ideias. E não, exatamente, você não precisa de destruir seu adversário de ideias. Você vai tentar convencê-lo. E nós entramos nessa luta. Então, das 5 ocupações, nós tivemos 5 vitórias, são 2.000 famílias assentadas no estado de São Paulo, sem nunca nós ter... nós nunca batemos numa polícia que nos retirou da terra. Nós usávamos uma tática de Gandhi. Deitava no chão, resistia, mas não usava da violência. E hoje, meu caro deputado, como é que você vê hoje o movimento? Teve até uma invasão, acho que foi essa madrugada, numa das fazendas que há quem diga que a fazenda pertence ao Temer, há quem diga que é de um amigo do Temer. E hoje você vê uma outra motivação para esse tipo de coisa ou não? Não vejo. Não. A luta da reforma agrária é uma luta justa. O Brasil é um país que tem terras e muitas terras. E a justiça, a legislação nossa, tem dificuldade de enxergar que o brasileiro precisa de voltar para a terra. Então, é uma luta justa, que eu comungo com eles. Então, entrar numa área de terra que está desociosa, que não está servindo para produzir alimento, não é uma coisa agressiva. Eu acho que pode se tornar agressiva se for agredir uma pessoa que está usando a terra, destruir uma plantação que existe na terra. Daí eu acho que se torna... Mas a gente deve olhar para essa luta com um olhar de bondade, de argumentação. Eu acho que... E todas as terras... Desculpa, que ainda é nesse caminho. E todas as terras invadidas, elas preenchem esses requisitos? Aí vai de quem está na direção da luta da reforma agrária. Eu acho que seria... Nós temos tantas terras ociosas no Brasil que era melhor, que é um erro estratégico, você entrar numa terra produtiva. Numa terra produtiva, você acaba ocasionando o conflito social de uma maneira que você perde a argumentação. Nós temos tantas terras que são inutilizadas, que você precisa de conquistar o apoio social para a sua luta. Como é que você vai conquistar o apoio social para uma luta sua se você entra num conflito que a sociedade é contra? Então, um dos argumentos que a gente precisa de fazer na luta social, você precisa de ganhar o apoio do convencimento das pessoas, o povo popular. Sim. Sem o apoio da sociedade, como é que você vai fazer a mudança social? Muito bem. Embora a gente não tenha, assim, dissecado totalmente o assunto, mas eu já vou pular para um outro assunto para a gente poder falar de várias coisas, tá certo, deputado? O deputado Ângelo Perugini foi também presidente do PCJ, que é o consórcio das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Aliás, foram 2 gestões, né? 2 gestões. 2 gestões. Isso. Por mais que se trabalhe, por mais que se faça, se não chover não tem jeito. Isso é importante. Mas se não chover e nós formos uma comunidade que saiba trabalhar com os recursos que nós temos, nós damos de 10-0. Porque a natureza tem seus ciclos. A natureza tem a época que chove mais e a época que chove menos. E nós estamos vivendo uma época que está tendo dificuldade de chuvas por causa desse problema do El Niño. Nesse momento, uma sociedade que seja consciente no uso fruto desse bem maior que a água, se a gente conseguir fazer isso, a gente não desperdiçar, a gente pode viver confortavelmente na nossa região. E esse foi o grande trabalho que o PCJ tem feito nesses últimos 20 anos da luta do PCJ, de fazer um trabalho de conscientização com as crianças, com o poder público, com toda a sociedade, para que todos nós saibamos que nós temos que respeitar o ambiente. As chuvas vão faltar em certos momentos e vão estar com intenção exagerada, às vezes, em outros momentos. E nós vamos ter que ser inteligentes de saber usar com equidade, com respeito ao meio ambiente. Muito bem, muito bem. Estamos conversando hoje aqui no nosso Visão Geral com o deputado estadual Ângelo Perugini e nós vamos continuar conversando com eles. Você tem aí os canais de interatividade com a gente para você participar, se você quiser mandar um WhatsApp para o 999183131 ou também pela nossa página no facebook.com/Visão Geral. Você pode mandar. A gente fala aqui com o deputado, nós vamos para o intervalo nesse momento, a gente volta já já. Só quero deixar aqui para o deputado algumas questões que ele ainda vai ter que falar com a gente e imagino que nós possamos rapidinho falar sobre a primeira universidade de Hortolândia. Eu quero que ele fale da violência em Hortolândia, que diminuiu bastante.
Ainda bem, né? Ufa, vamos falar de alguns recordes de emprego também na cidade de Hortolândia. Aguarde um instantinho só, nós voltamos.